Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você receba futuras notificações, beleza? Bom, tem um texto na Palavra de Deus que está em Tiago, capítulo 3, a partir do verso 5, diz assim: Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Bom, esse texto aqui, Tiago, ele está falando do poder da língua e como que a língua ela pode se tornar destrutiva nas nossas vidas, não somente em relação às outras pessoas, como a nós mesmos. Invariavelmente, quando as pessoas falam de nós, a nossa primeira reação é querer defender-se. Mas nós precisamos ter uma noção clara de quem realmente nós somos. E para poder ilustrar isso, eu gostaria de passar um hábito, um costume, né, que os esquimós têm na sua cultura. Então, para se defender dos lobos vorazes durante a noite, o que eles fazem? Durante o dia eles caçam um coelho ou um esquilo, né? Fincam uma espada ou uma faca de 2 gumes nesse animal, enche de sangue a lâmina desse utensílio, né? E finca o seu cabo no gelo. Então, durante a noite, o lobo, ele é atraído pelo cheiro do sangue, ele vai ao encontro daquela faca, e aí, sentindo o cheiro do sangue, ele começa instintivamente a lamber aquela lâmina. E aí, sem perceber que é uma faca, ele vai lambendo, até que o gelo ele vai se dissolvendo e automaticamente ele chega ao sangue de fato, e ele não percebe que a sua língua começa a ficar cortada. E conforme ele vai lambendo cada vez mais, ele vai lambendo com mais força, até que ele começa a sentir o cheiro do seu próprio sangue quente. Aí ele começa a lamber com mais voracidade ainda. E o que acontece? Em função dele expor a sua língua a essa lâmina durante muito tempo, e ele fica ali lambendo, porque ele não sente a dor em função do frio, ele começa a entrar num processo de hemorragia e muitas vezes ele morre em função de expor a sua língua àquela lâmina, e enfim. Isso acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas são mortas pelas suas próprias palavras. Muitas vezes nós precisamos compreender que nós não precisamos nos defender de ninguém ou querer nos justificarmos. As pessoas são o que elas são, e muito do que elas falam é em função daquilo que elas possuem em seu próprio coração. Não à toa que Jesus Cristo diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai pela boca. Porque a boca fala do que o coração está cheio. O próprio Jesus diz lá em Mateus capítulo 12, verso 37, que pelas suas palavras sereis justificados e pelas suas palavras sereis condenados. Então, muitas vezes o que nós precisamos é realmente deixar as pessoas falarem. Deixa falar, não há problema. A sua defesa é o próprio sangue que ela está vertendo. É o sangue que ela tanto sente cheiro. É óbvio que a gente se relaciona com pessoas que muitas vezes nós ficamos desconectados, ficamos sem entender, porque no primeiro momento ela fala de alguém e quando aquele alguém se aproxima, ela trata super bem, como se não tivesse dito o que disse antes. E aí é aquela questão, o problema não é o que Paulo fala de Pedro, mas é o que Paulo fala de Pedro, diz não muito sobre Pedro, mas diz muito sobre o próprio Paulo, porque ali ele está demonstrando o seu caráter. Então muitas vezes nós precisamos realmente ter esse instinto de defesa e não querer atacar para se proteger. É realmente deixar a pessoa falar, porque as palavras e as atitudes das pessoas mostram quem realmente elas são. Mas dia menos dia nós vamos descobrir quem é quem nesse processo e na nossa vida.
Cristo, ele não se enganava com ninguém, ele não se deixava levar por palavras bonitas, ele conhecia o interior e ele, não é que ele julgava, mas ele procurava fazer a leitura daquilo que as pessoas faziam, falavam e a forma de agir. Então, deixe os lobos. Ovelha não fala, ovelha é quieta, é muda. Por isso que a Bíblia diz que sede prontos para ouvir e tardios no falar. Porque aquele que fala pouco preserva a sua alma, diz a palavra de Deus. Então nós temos, a Bíblia também diz que aquele que muito fala, o seu coração está agitado. Então, não queira se defender, não queira atacar para se defender, seja estratégico. Deixa a lâmina, coloca o sangue, deixa a pessoa falar. E uma das coisas mais duras nas relações humanas é quando a gente sabe o que a pessoa pensa e fala de nós nas nossas costas. E quando elas estão diante de nós, como que elas agem e como que elas tratam as nossas vidas em função daquele momento que elas estão vivendo diante de nós. Mas nós sabemos quem elas são quando estão distante da gente. A boca fala, a língua é um terrível mal. E nós precisamos nos guardarmos para não sermos assim. Ouça mais, fale menos, observe muito, para que você se preserve nesse processo. Deus abençoe você.